Bem-vindos à segunda parte do tópico sobre DNA e informação. Na primeira parte, apresentamos a estrutura do DNA e vimos como o DNA realiza seus principais processos biológicos, a replicação e a transcrição. Bom, vimos também como o DNA armazena a informação e como ela utiliza essa informação para criar as proteínas que são utilizadas na construção do organismo e na geração da energia necessária para o funcionamento desse organismo. Fizemos também alguns cálculos da quantidade de informação, o HDS, nos diversos processos onde o DNA está envolvido. Nessa segunda parte, nós iremos tratar do cromossomo e dos genes, tá? E depois discutiremos as funções do DNA como parte do processo de informação. Bom, o cromossomo é a molécula do DNA que guarda a informação para autorreplicação. Então, não só a autorreplicação, toda a transcrição, tradução e proteína. Então, todo o processo envolvido aqui com DNA, e esse DNA é armazenado na forma de cromossomo. O cromossomo tem localizações diferentes de acordo com a célula, o tipo de célula, No caso das procariontes, o cromossomo está localizado no citoplasma, enquanto que no eucariontes está localizado no núcleo e nas mitocôndrias e cloroplastos, parte do DNA, temos a parte principal do DNA no núcleo, e na mitocôndria nós temos outro tipo de DNA responsável pelo processamento e geração da energia. Estruturas de organização: você tem os cromossomos plasmídeos e replicadores exógenos, que é o caso do vírus e agentes subvirais, que é formado basicamente só de DNA e RNA. Vamos ver então. Antes da divisão celular, os cromossomos são duplicados através de um processo chamado replicação. Nos eucariontes, como os animais, plantas e fungos, tem o seu DNA dentro do núcleo, enquanto que no procariontes, a grande maioria deles são bactérias, tem disperso dentro do citoplasma. Então não está agrupado dentro do núcleo. O núcleo forma, na verdade, uma camada a mais, uma membrana a mais de proteção do DNA. Um cromossomo é uma longa sequência de DNA que contém vários genes e outras sequências de nucleotídeos com funções específicas nas células dos seres vivos. Dentro dos cromossomos, as proteínas da cromatina, como estonas, compactam e organizam o DNA. A gente chegou a ver isso no vídeo, como é que é enrolado o DNA, de uma forma de compactar e evitar que, imagine um DNA comprido, em relação à sua largura, é muito fácil de enrolar e enroscar, Então, a forma de organizar é muito importante e muito relevante também, dentro dos cromossomos, as proteínas da cromatina, como estonas, então compactam e organizam o DNA, e estas estruturas compactas guiam as interações entre o DNA e outras proteínas, ajudando a controlar as partes do DNA que são transcritas, ou seja, a parte dos genes. O DNA é responsável pela transmissão das características hereditárias de cada espécie de ser vivo, é responsável pela transmissão da informação. A gente vai discutir um pouco melhor essa questão do DNA e a informação. Bom, tipo de estrutura: tem o DNA linear e o circular. No linear, no eucariontes, que é o núcleo, inclui todos os seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com núcleo celular rodeado por uma membrana. Então, esse é o caso normalmente do DNA linear. O DNA circular é material genético de bactérias, organizado sob a forma de uma molécula de DNA circular encontrado nessas categorias de
bactérias, tá? Então, seres unicelulares e bactérias de maneira geral, tá? Bom, aqui é um eucarionte típico, né? Você tem a célula, opa, tem a célula, né? Tem a mitocôndria, que também tem parte de DNA, não o DNA responsável pela reprodução, mas é o DNA específico para processar a energia, tá? É curioso que esse DNA aqui, mitocondrial, é transmitido somente pela mulher, tá? E por que isso, né? Porque no caso dos animais, tá? Você tem uma reprodução sexuada. Nesse caso, você tem metade do núcleo formado pelo lado masculino e metade pelo lado feminino, né? O espermatozoide e o óvulo, que criam um novo DNA do núcleo. Mas aí, nesse caso, o DNA da mitocôndria não está envolvido nesse processo, tá? É somente a combinação sexual é feita somente com o DNA do núcleo, não tendo o DNA mitocondrial, que é muito importante, né, na parte de processamento de alimentos, por exemplo, né, é a geração de energia. De onde veio então o DNA mitocondrial? Só tem um lugar que pode vir, né, que é da mãe, que é quando a partir da fertilização do óvulo, todo o resto das células que são desenvolvidas desenvolvidos para o desenvolvimento do bebê são componentes, são montados, né, a partir dos DNAs já existentes. Então, o DNA mitocondrial vem da mãe, tá? Enquanto que o DNA do núcleo é uma combinação masculina e feminina. Bom, nos eucariontes, no caso, então, são DNAs lineares, né? Tem essa cara aqui comprida, tem a parte central e tem os terminais, são chamados telômeros, tá? Bom, os telômeros são partes repetitivas da proteína do DNA, né? E não são codificantes, tá? Não contém instruções para fazer proteínas, ou seja, não é na parte não é genes, né? Que é o gene que geram instruções para criar proteínas, tá? Então é um RNA não codificante. Nos eucariontes, uma grande porcentagem do tamanho total do genoma em muitos organismos é composto por DNA não codificante, tá? Então é uma pequena parte, na verdade, pequenos trechos apenas são a parte dos genes que tem essa função de gerar proteínas, tá? Os que formam as extremidades são os telômeros, tá? E tem uma função muito importante de evitar que o DNA se abra, né? Então, lembra da estrutura do DNA, tá? Você tem os grooves menores, que são usados para dar estabilidade ao DNA, mas principalmente os terminais aqui são importantes, porque se começa a abrir por aqui, é que nem um zíper, ele abre, né? Quebrando o DNA, tá? Então, na verdade, a perda do telômero implica praticamente na morte da célula, tá? Você não consegue mais fazer com que ele se reproduza ou esteja divisão celular, né? Então, o telômero tem uma característica interessante, ele vai diminuindo a cada divisão celular, aí vai perdendo. Então, no instante que acaba o telômero, normalmente indica a morte da célula, ele não consegue mais se reproduzir, tá? Bom, tem células. Então, se uma célula consegue manter o seu DNA sempre com o telômero intacto, ou seja, você não perde o telômero toda vez que você tem uma divisão celular, essa célula se torna imortal, tá?
Isso parece bom, mas não é. Tá? Por que existe esse mecanismo na natureza? Existe justamente para dar um tempo de vida para todas as células. As células, toda vez que vai dividindo, né, ou células de maior idade, ele vai sofrendo mutação, e toda vez que divide, você corre o risco de ter algum erro nesse processo de divisão. E nesse processo de divisão, portanto, é um risco para a célula perder informação ou ter uma alteração não muito saudável, na verdade, né? Você não consegue ter uma cópia idêntica à original se você tem alguma falha na cadeia, no meio, né, do DNA. Então é motivo pela qual após algum tempo, né, acumula-se muitos erros no DNA. Afinal de contas, estamos falando de milhões de pares base, né? E o risco de ter uma célula defeituosa é muito grande, tá? Tanto que, né, existem células cujo telômero não diminui, e isso não é muito bom. Um exemplo é as células cancerosas, tá? As células cancerosas normalmente eles se multiplicam sem a perda do telômero. É o motivo pelo qual vai crescendo sem controle e vai destruindo, basicamente, né? Vai consumindo as outras células na sua divisão, na sua multiplicação, tá? Então, esse é um dos problemas de ter células cujo telômero não diminui. Ou seja, envelhecimento é um processo natural de preservar a integridade do DNA, tá bom? Então, nós somos descartáveis justamente por isso, né? Então, e a partir de um certo tempo acabou a garantia, a validade tanto do processo de duplicação celular como também a nossa própria vida, né? O envelhecimento é um processo natural. Bom, no caso dos procariontes, né, que você tem as células, o DNA circular, tá? O DNA circular, por não ter os terminais, eles são muito mais estáveis, muito mais resistentes a alterações, tá? É o caso das bactérias aqui, tá? Então, apesar de que os lineares ele é mais flexível em termos de alteração, em termos de modificação e evolução, as bactérias já têm mais dificuldade de ter alteração no seu DNA. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom no sentido que dá estabilidade à bactéria e resistência à bactéria ao longo do tempo, e ao mesmo tempo é ruim porque ele não permite a sua evolução ou a sua própria alteração, mutação, né? Esse é um exemplo de um mapa de um cromossomo bacteriano, é circular, né? E tem vários elementos aqui no meio, aqui, tá? De funções distribuídos dentro da bactéria, tá? Bom, não vamos entrar no mérito desses detalhes. Aqui é a parte de empacotamento do DNA. Aqui é a cromatina que enrola. Bom, primeiro, né? Você tem a dupla esse aqui. Então, veja, tem o nosso cromossomo, o cromossomo humano número 1, que é o mais comprido de todos, tem quase 85 centímetros, tá? Mas a largura dele é 2 nanos, tá? Extremamente fino. Então, se você não tem meio de organizar isso, ele acaba virando um fio comprido enroscado, né? Tá? Então, como é que isso se organiza? Primeiro nível é a cromatina, que você enrola, né, o DNA em torno dele, tá? 11 nanômetros,
E aí você tem uma fibra de cromatina. Você vai enfileirando esses DNAs enrolados, né? Ele forma uma cadeia de 30 nanos e depois forma esses zigue-zagues aqui com a fibra de cromatina, tá? Então aqui já é uma escala de 10 vezes maior que 30 nanos, 300 nano, tá? E todos eles aqui acabam sendo condensados aqui, esses zigue-zagues aqui vão sendo condensados na forma de um cromossomo. E aqui, né, é a figura de um cromossomo completo, tá? Então tem uma largura aqui no caso de um cromossomo humano, né? É em torno de 1400 nanos, um micron, na verdade, 1,4 microns, tá? De tamanho geral aqui. Essa é a forma de empacotamento. Então isso aqui é um cromossomo. Então quando os cromossomos são lineares, as células se organizam, né? Na verdade eles se dividem, se organizam dessa forma, tá? Podem se dividir por um número limitado de vezes, né? O tamanho do telômero define quantas vezes a célula se divide. Porém, a telomerase, né, que chama isso, pode manter o telômero grande. A célula poderia se dividir quantas vezes quisesse e ficaria imortal, tá? Então, porém, pode se tornar cancerígena, pois há correlação forte entre atividade de telomerose e envelhecimento. Ou seja, à medida que vai envelhecendo, aumenta a probabilidade de virar uma célula cancerígena, tá? Esse cromossomo humano são 22 pares, não, 23 no total, né? E tem um par que é diferença sexual, né? Você tem os pares XY nos homens e XX nas mulheres, tá? É chamado de diploide porque você tem duas cópias, né, uma da outra aqui. O DNA fica nessa forma condensada ou mitótica para permitir que ocorra a divisão celular. Iguais números de pares de cromossomos sejam iguais números, né, de pares cromossomos sejam transferidos. A parte de que não foi feita aqui, mas a divisão celular é um processo, mas existe uma combinação celular, que é a combinação do DNA, que é no caso da reprodução sexuada, tá? Então, o DNA é combinar metade de cada parceiro, tá? Para formar um DNA completo. O genoma mitocondrial, já comentamos, né? Nos seres humanos, as células eucarióticas em geral, o DNA é encontrado em duas localidades das células, no núcleo e dentro das mitocôndrias, né? O DNA mitocondrial é localizado dentro da mitocôndria, tal, múltiplas cópias também, e é fortemente associado com o número de proteínas para formar um complexo conhecido como nucleóide, tá? Então, dentro da mitocôndria, a função principal desses DNAs são DNAs específicos para geração de proteínas, tá? Bom, já começamos sobre o cromossomo e vimos que tem a forma de empacotar o cromossomo faz com que você tenha regiões mais propícias, né, do DNA para interação externa, né? Essa região é chamada de gene, tá? É um segmento do cromossomo que tem um código distinto, tá? Para produzir uma determinada proteína ou controlar uma determinada característica, né? Por exemplo, a cor dos olhos, né? Então, é a parte ativa do cromossomo, tá? A parte ativa do DNA. E aí você classifica, né, dentro do cromossomo, você classifica os genes ativos por tipos, né, e características de atuação desses genes, tá? Grande parte do DNA,
né? Os pares nucleotídeos não contêm necessariamente informações, têm funções às vezes somente estruturais, né? Como já foi comentado antes, tá? Como os telômeros e também como os pares GC, que servem para ajudar a estabilizar o DNA, tá? Então, dentro desse cromossomos, você normalmente tenta localizar só os genes, que são que é a parte ativa, que é o que interessa, na verdade, do cromossomo, né? Então, você tem várias classes aqui de funções, né, que são dos genes. Então, aqui tem um exemplo de uma bactéria, né, cromossomo circular da bactéria. Tem um tamanho genoma, conteúdo GC, tá? E o número de genes, tá? É uma bactéria muito estudada já. Mas podem reparar que grande parte dela, quase a metade, função desconhecida, mesmo uma bactéria relativamente simples. Essa proporção é mais ou menos, a função desconhecida é uma proporção mais ou menos constante, né, nos seres vivos. Provavelmente é função são genes que deixaram de ser necessários em função da evolução, tá? Então, os genes vão carregando, né, o próprio cromossomo vai carregando o histórico de evolução da espécie ou do indivíduo, né? Então, ao longo do tempo, você vai tendo evolução, você vai tendo mutações e vai alterando, né, o seu gene, e nessa modificação, aliás, o próprio meio ambiente muda. Em função dessas alterações, o próprio gene que você era importante antes deixa de ser importante ou deixa de ser útil, né, criando uma desativação. Então, essa parcela de genes cuja função é desconhecida normalmente corresponde a genes que já não são mais necessários, para a espécie, né, nessas condições ambientais, tá? Aqui no caso do ser humano também, né, quase a metade com função desconhecida. Principais funções, né, tem essencialmente funções regulatórias, né, e funções construtivas e regulatórias, tá? E a parte de energia é processamento de alimentos. Aqui o tamanho do genoma, 3,4 bilhões, já vimos isso, né, na primeira parte. BP é pares base. Número de genes é 32 mil, né? E o conteúdo do GC é a parte de distribuição, né, dos pares. Bom, a função dos genes, né? Vimos que os genes é a parte ativa do cromossomo. Alguns desses genes são necessários todo o tempo, pois codificam elementos fundamentais para o metabolismo e manutenção da célula, ou seja, aquele que processa alimentos, por exemplo, né? A não codificação desses elementos ou a redução da sua produção poderia comprometer a sobrevivência do organismo, tá? Outros desses genes somente são necessários em momentos específicos da vida do organismo. Então, o organismo tem uma fase de crescimento, né? Passa pela infância, adolescência, fase adulta. Então, em cada fase você pode ter vários genes específicos sendo ativados, tá? Então, às vezes é inconveniente que eles fossem produzidos o tempo todo ou no momento errado, tá? Bom, genes com funções desconhecidas inibidos durante a evolução ou base para novos genes, tá? Bom, pode ser, tá? Então você tem um histórico, né? E esse histórico de repente pode voltar a ser útil, então pode servir de base para novos genes. Exemplos de genes reguladores
envolvidos em diferentes processos, né? Processamento de fonte alternativa de alimento e energia, produção de moléculas necessárias para condições de estresse, como seca, temperaturas elevadas, temperaturas baixas, condições químicas adversas, etc., né? Então, são genes que foram eventualmente criadas numa época de seca, por exemplo, e depois se tornaram inativas quando a seca deixou de existir, mas fica com o histórico daquela espécie, porque ele foi muito importante para que a espécie tivesse sobrevivido, né, naquele período de seca. Não se esqueça, né, que se você existir hoje é porque você tem todo um passado, aquela sua carga genética, né, foi importante para você chegar até esse estágio, né, estar vivo agora, tá? Então, essa carga genética mostra também praticamente o histórico, né, que a espécie passou nas condições ambientais. Proteínas regulatórias do ciclo celular, né, envolvida em diferenciação celular, proteínas envolvidas com interação com outros organismos, na reprodução, cooperação, simbiose, patogênese, tá? Não é só o caso de ser humano, né? Tá? Você tem parasitas, você tem um monte de combinações possíveis que são necessários. Você tem genes específicos que atuam em fases diferentes, por exemplo, né, desses parasitas, né? Todos esses genes podem ser transcritos em resposta a algum evento ou em determinada etapa do ciclo de vida do organismo, tá? Isso mostra o seguinte, que o DNA realiza efetivamente processamento, porque em função das condições ambientais, ele processa essas condições ambientais e gera uma resposta, tá? A gente vai comentar isso mais à frente. No genoma humano, o quanto é destinado para cada coisa, né? Então você tem essa distribuição. Eu estou falando só dos genes, né? Dos 32 mil genes, né, do ser humano. Então, somente 1,5% é responsável pela a parte estrutural, proteína, né? Mesmo porque não temos tanta diversidade de proteína, né, na construção do corpo, né? Parte desconhecida, funções e parasitas genéticos, né, que é o seguinte, que são parte, né, do histórico de evolução da espécie, tá? E genes regulatórios, né, tem funções, mas não produz proteína, tá? Então, são aqueles genes que são responsáveis por ciclos, né, da vida do ser, né? E tem regulações que podem responder às condições ambientais. Bom, a expressão dos genes nós já vimos, né? Essa parte normalmente, né, do groove maior, que serve para abrir, e a partir dessa abertura você cria o RNA mensageiro, tá? Então tem uma fase anterior que é a transcrição do RNA. Nessa transcrição você tem alguns elementos que são acrescentados ou retirados também para virar o RNA mensageiro. Hierarquia da informação, tá? Então, um cromossomo que tem essa quantidade de genes, claro, apenas uma parte, né, quer dizer, a parte que ativa o arranjo dos genes está aqui. Então você tem aqui inicialmente 1,5 10 oitava de pares base, 1,5 dá duas casas, né? Cerca de 150 milhões de pares base nesse exemplo, né? Arranjo de genes, aproximadamente 20 genes, está aqui concentrado em aproximadamente 1,5 milhões, né? Ou seja, 100 vezes, né, menos
1/100ª parte, você tem 20 genes, e dentro, né, desse conjunto está aqui o gene propriamente dito, né? Aproximadamente 20 mil pares base. E quando você faz a transcrição, aí deixa de ser pares base, né? Vira só o nucleotídeos, tá? Porque só vira um ramo só, né? Tá? Aqui, ó, só vira um ramo aqui. Tá? Então você conta como nucleotídeos, tá? Então a transcrição primária, e aí dessa transcrição você remove e monta, né, o RNA mensageiro, que é o código direto responsável pela criação das proteínas, tá? Que basicamente é 2.000 nucleotídeos. Vai depender do tamanho da proteína também, né? Entropia de alguns seres, rapidamente. É só um exemplo de como é que a gente faz os cálculos da HDS, né, que é a quantidade de informação. Você tem um número de um vírus, viroide na verdade, tá? Típico. Você tem 256 pares base, que dá o dobro, né? Que é, não se esqueçam, né? Cada par base dá 2 bits, né? Então 512 bits, 64 bytes. Você tem essa distribuição, né, do par GT. A partir do par GT você consegue calcular todos esses aqui, né? O par GT, a porcentagem se divide em 2 para o G e para o C, desculpe, GC, né? E o que sobra para 100% é distribuído para o A e o T. Aí você calcula, né, essa distribuição, e você tem o HDS, que resulta na quantidade de informação que está aqui, né? Tá. Um exemplo de uma bactéria, GC altíssimo, 72%. Veja, é uma bactéria de solo, tá? Grande parcela de antibióticos naturais conhecidos é produzido por ela. Bom, o fato de estar no ambiente bem agressivo, né, estar no solo, mostra que a importância de ter um GC elevado para garantir a estabilidade do seu núcleo, né? Tá. Apesar de que, por ser bactéria, vai ter como se diz, o DNA circular, tá, que garante mais estabilidade também, tá? Quanto mais tendencioso para aqui, ó, HDS deu 1,8 basicamente, né? 10% de redundância, tá? Quanto mais tendencioso para um para outro, né, haverá menos informações para o nucleotídeo, porque você está puxando de um lado para o outro, né? O fato de ter puxado para o GC porque ele priorizou, né, a estabilidade do DNA. Outra bactéria, né, maior quantidade de informação por bits, aqui, né, praticamente está balanceado o GC, né? O menor caçador do mundo, bactéria que se alimenta ou parasita outras bactérias, tá? Isso aqui é o protozoário causador da malária, né? Ele tem várias fases. Então a parte dos genes ativos, né, que varia de acordo com seu estágio, né? HDS 1,72, que é realmente, né, tendencioso. Exemplo de arroz, tem a distribuição GC aqui. Tamanho médio de um RNA mensageiro, tá? Algumas contas que são feitas, né, tá, para saber quanto de informação contém o DNA e quanto contém um RNA mensageiro. Bom, finalmente a relação do DNA com um sistema de informação. Bom,
Finalmente chegamos num ponto importante desse tópico, né? O assunto todo ao longo desse tópico pareceu meio cansativo, cheio de detalhes, mas o objetivo desse tópico todo foi realmente mostrar como a partir de uma célula, molécula orgânica, que é no caso o DNA, é uma cadeia de moléculas de açúcar e nucleotídeos, essencialmente, através de mecanismos relativamente simples, você consegue gerar, ou conseguiu se gerar, né, toda essa variedade de expressões que a gente chama de vida, né, toda essa diversidade imensa, inclusive, tá, através do DNA, criando células que são capazes de realizar processamento de informação, armazenamento e processamento de informação, como é o caso do cérebro, que nós vimos em tópico específico. Ou seja, o próprio DNA ele é capaz de criar células que realizam o processamento da informação, né? Agora, o DNA, propriamente dito, também ele realiza processamento. A imagem que a gente tem do DNA é que ele é um mecanismo de armazenamento, mas ele também tem essa capacidade de realizar processamento, e é isso que a gente vai ver agora nesse tópico, nesse assunto específico. Bom, os genes reguladores, né, que a gente viu, utilizam um conjunto de lógicas próprias para ativação e desativação de processos gênicos, tá, envolvendo a transcrição e tradução. A gente é conhecido também como expressão gênica. Então, vimos que o DNA, através da ativação dos seus genes, ele pode responder ao ambiente. E como é que ele responde ao ambiente? É através de processamento, né? Através do processamento que ativa ou não determinados genes. Os fatores de ativação são inúmeros, né? Podem ser variáveis externas ou internas, são informações externas que impactam, né, no funcionamento dos genes reguladores. A execução das lógicas envolvendo a ação dos genes reguladores corresponde à ação de processamento do DNA. Então a gente vai ver um pouco de lógica, na verdade, tá? Para compreender um pouco como é que essas expressões gênicas são ativadas. A lógica booleana ajuda a entender e modelar a regulação dos genes, né, que permite realizar algumas simulações de metabolismo nas células e até explicar, né, certos fenótipos. Então aqui tem o exemplo, né, de fenótipos diferentes que são consequências da ação, né, de genes reguladores, né. Então, o modelo biológico e o modelo RNA se traduz nas ativações, né, nas expressões, e que podem ser equivalentes a ações de circuitos lógicos que estão aqui, né? Tá? Portas ou exclusivo ou, né, e assim por diante, tá? Na forma binária, porque no fundo as expressões é uma resposta binária. Alguns símbolos, né, ou conectivos lógicos que vocês provavelmente não estão acostumados, né? A álgebra booleana trabalha com aquelas expressões, os operadores AND, OR e NOT, né? E a combinação deles que gera, por exemplo, o NAND, o XOR, assim por diante. Mas existem alguns operandos que são interessantes, né? Seria interessante apresentar, porque alguns genes, a ativação dos genes é mais fácil compreender através dessa lógica, na verdade, né? Desses operandos específicos, operandos binários específicos que são utilizados, né, na ativação dos genes, tá? Então, vamos lá. Essa anotação é importante entender. É o P, né? Depois o P
esse tio na frente, o P negado, Q e o Q negado, e essa flechinha aqui é uma operação binária que diz se P, então Q. Tá? É um if em inglês. Significa que se P for verdadeiro, o Q será verdadeiro. Mas não diz nada sobre a situação em que P for falso. Tá? Então, é traduzido também como implica, né? Se P implica em Q. Tem essa ação de uma direção. Tá? Então, deixa eu explicar aqui, é mais fácil. Tá? Você tem essa variação, né, na tabela verdade 00, 01, 10 e 11. Se viu o seguinte, então, se P é igual a 1, implica em 1. Né? E se, na verdade, quando é 0, né, tanto faz ser 0 ou 1, ele não implica em nada. Então, essas duas situações aqui são verdadeiras, que são válidas. E o 1 implicando em 1, né, se P igual a 1, Q igual a 1. Então isso aqui também é verdadeiro. Agora, se 1, né, não resultar em 1 aqui, é uma situação falsa. Tá? Então, a tabela verdade é o seguinte, é tudo 1, exceto quando é 1 aqui, ele não gerar o 1, é falso. Tá? Então é 1, 1, 0, 1. Essa é a tabela verdade para P, se P, então Q. Né? Então, um exemplo, né? Se P é porta aberta, Q, o alarme vai disparar. Então a frase é: se a porta for aberta, o alarme vai disparar. E pode ser representada por P, a gente chama de implica, né? P implica em Q. Mas se o alarme também, também pode disparar mesmo que a porta não tenha sido aberta, né? Que é o caso aqui, tá? Então, desculpe, é o caso aqui, a porta está fechada e o alarme dispara aqui, ó. Esse caso que está aqui, tá? Se P, então que isso aqui é o que nós vimos, né? Tá? Agora você tem o inverso, tá? Se Q, então P. Então, e esse uma outra forma de ler, com as duas implicações, tá? A leitura disso é o seguinte: lê-se P e C e somente se Q, tá? Esse em inglês é P if and only if Q, né? Tá? Então, bom, uma das nomenclaturas é esse símbolo, é IFF, C e somente C, tá? A tabela verdade aqui mostra melhor, tá? Então, bom, essa implica, nós explicamos, né? Tá? P implica em que significa o seguinte, que enquanto é 0 é verdadeiro, não faz diferença. 1 implica em 1, no caso aqui do P, tá? Agora, o inverso é o que implica em P, tá? Então, mesma coisa, tá? Se for 0 aqui e 0 aqui, ambas situações é verdadeira, tá? E o 1 implicando em 1 aqui também é verdadeiro. O único falso é 1 implica em 0, implicando, não corresponde, né, a implicação aqui. Tá? Agora, quando é P somente C, na verdade é uma igualdade que tem que ter entre P e Q. Tá? Então, todas as situações onde os dois são iguais, 0 e 0, ou 1 e 1, você tem a situação verdadeira. E falsa nas demais situações, tá bom? É uma composição desses dois aqui, tá? Então, quando são diferentes, né, vai dar falso, tá bom? Como é que essas expressões lógicas podem ser utilizadas? Esse exemplo aqui de genes, tá?
essa tabela que está aqui, tá? Vamos lá. Você tem algumas respostas gênicas possíveis. Na verdade, é on-off, quer dizer, ativação ou não da resposta gênica. E você tem aqui uma tabela com 6 genes, tá? E que pode ser ativados em diversas combinações de acordo com a presença A e B, ou na verdade pode ser a presença de alguns hormônios específicos, tá? Então, determinados níveis de hormônios são considerados altos ou baixos, né? E são utilizados para a ativação ou não de genes específicos. Então, o gene G1, por exemplo, né, é ativo na expressão not if ou not se, não implica, tá? Voltando aqui, tá? É a negação dessa implicação, tá? Então, aqui é 1101, negação disso é 0010. Então é 0010, é a lógica que segue para essas duas variáveis, são os dois hormônios, né? Combinação 00100111. Nessa combinação toda, você tem essa expressão para o G1, o gene 1. Então são genes que respondem a esses hormônios A e B. Da mesma forma, você tem o gene 2, tá? Que responde a uma lógica AND desses dois hormônios, tá? Lógica AND significa o seguinte: enquanto um deles for baixo, low, tá? Ele não vai responder, só vai responder quando ambos A e B forem altos, tá? E assim por diante, tá? Então você tem essas lógicas aqui, OR, AND, SHOR, EQ, né? Igualdade, tá? Que são responsáveis pela ativação. Então vocês vejam as lógicas específicas como NIF e EQ, tá? Que são EQ é o C e somente C, né? Tá? São utilizados para a ativação desses genes, é a lógica de ativação desses genes, tá bom? Então, ou seja, o DNA realiza processamento binário, né? Tá? Ao longo de seus milhares, no caso do ser humano, né? Nos seus milhares de genes. DNA e armazenamento. Bom, é o que o DNA faz de melhor, né? Armazenar informação. Um artigo publicado na Science, esse aqui já tem quase 10 anos. Tá? Então, já daquela época foram desenvolvidos, né, ao longo das décadas aqui várias ferramentas e instrumentos que são capazes de fazer aquilo de engenharia genética, e usou essas mesmas ferramentas para gravar, né, informações digitais. Então, nesse caso aqui, conseguiram codificar informações digitais no DNA em um livro do próprio pesquisador, 5.000 palavras, imagens de JPEG e assim por diante, né? Várias cópias por redundância. Estimou-se que o processo poderia gravar até 5,5 petabits para cada milímetro cúbico do DNA, ou seja, alta concentração, né? Para garantir a integridade da informação, você tem que colocar codificar com códigos detector de erro, corretor de erro, além de toda a redundância necessária, né? Na mesma época, um outro artigo colocou-se também 739 kilobytes de dados, né? Áudio, arquivo texto e áudio em DNA. Bom, conseguiram sintetizar o DNA com a informação e recuperar a informação por sequenciamento com 100% de precisão. Hoje a leitura do DNA é mais fácil, mais rápida e mais barata, né? O difícil realmente nessas tecnologias é de gravação do DNA.
utilizaram a técnica de codificação com correção de erros, né? Tá. Evitar a perda de dados para garantir essa recuperação de 100% de precisão, né? Custo estimado por megabyte $12.000 para gravar e 200 para leitura e recuperação, tá? Realmente você tem hoje máquinas automatizadas que realizam a leitura da sequência de DNA, né? Então o custo está bem mais barato. Então o DNA, né, tem uso para armazenamento digital também, tá? Bom, vamos resumir esse tópico então do DNA. O DNA é a base da vida, né, como processo, tá? Como processo porque é um processo contínuo, a vida nunca se extinguiu desde que surgiu aos 3,7 bilhões de anos aqui na Terra, nesse ambiente, né, nesse meio ambiente chamado Terra. Ele sobreviveu até agora, criando diversidade, né, e evoluindo, tá? A evolução não necessariamente é positiva, no sentido de criar seres cada vez mais complexos, tá? Dependendo do meio ambiente, a bactéria tem mais chance de sobrevivência do que um ser mais complexo, tá? Então é tudo uma questão ambiental. Bom, implementa o dogma central da biologia, que é a replicação, transcrição e tradução, ou seja, ele não contém só informação propriamente dita, mas também ele mesmo é a própria estrutura de criação de organismos através da transcrição e tradução. Então, o próprio DNA é capaz de gerar proteínas que criam e formam organismos, né? E criam capacidade metabólica para aproveitar as energias do meio ambiente. Ou seja, é um mecanismo interessante, é muito completo no sentido de cobrir aquelas características de reprodução, replicação e criar também replicação e também se autoproduzir, né? Que é a capacidade dele criar organismos completos, fechados em si, com potencial, com capacidade de se manter, de se autoproduzir, autorreproduzir, tá? Tem a questão da diversidade e seleção natural, que leva à evolução, né? Vários mecanismos de diversidades, né, ao longo da evolução. Reprodução assexuada, por exemplo, é uma resposta de criação de diversidade muito interessante, né? Por quê? Provavelmente acho que começaram com as plantas, eu não tenho certeza, né? Só o biólogo pode responder essa reprodução sexuada. Significa o seguinte: você tem um meio ambiente, né? Você tem dois indivíduos, né? Não necessariamente macho e fêmea, mas dois indivíduos que sobreviveram, né, nesse ambiente e se tornaram adultos, quer dizer, cresceram desde a infância, sobreviveram à infância, à adolescência e viraram adultos. Significa que são seres que deram certo naquele ambiente. Se você combinar dois seres que deram certo naquele ambiente para criar um terceiro ser, né, tem um potencial muito maior de criar diversidade mais robusta, né, mais, como se dizer, uma diversidade que vai ter um potencial de dar certo, tá? Porque a geração anterior já tinha dado certo. Então você escolhe os seres, os indivíduos que deram mais certo naquele ambiente, na adaptação àquele ambiente, para você criar um terceiro, para você ter diversidade. Então esse é o X da questão. Se você deixar para mutação por acaso, a grande chance é de que você crie uma diversidade através da mutação que não necessariamente está adaptado àquele ambiente. Não necessariamente
Nem toda mutação, aliás, grande parte das mutações não são boas, não são benéficas. São mutações que criam seres que, acho que a grande maioria dos casos, criam seres que não serão bem sucedidos naquele ambiente. Tá? Então, a reprodução sexuada, não só os animais, mas as plantas também fazem isso, né? É uma excelente forma de você criar diversidade com segurança, tá? Diversidade com grande chance de gerar um terceiro ser muito melhor do que os anteriores. Isso faz com que tenha alguma coisa chamada evolução, quer dizer, seres cada vez mais sofisticados, né? Mais bem adaptados ao ambiente. Vimos também que o DNA realiza processamento, tá? Aliás, a própria reprodução sexual não foi dado aqui, mas o que é a reprodução sexual? Você pega metade do DNA de cada um e você combina para criar um outro DNA. E essa combinação, no fundo, você está fazendo um processamento também, porque você está combinando duas fontes de informação para gerar um resultado. Então, vai ter genes diferentes, vai ter genes recessivos que não serão inibidos, mas é o resultado de um processamento a partir da combinação de duas fontes de informação. Tá? E o próprio genes, a ativação dos genes, que responde não só internamente, né, os ciclos internos da vida, cada etapa da vida, como também responde às condições ambientais. Tá? E aí, a grande questão, né? O objetivo é criar um ser que vai herdar o seu DNA, né? O DNA da combinação, se for uma reprodução sexuada, uma combinação dos DNAs dos antecessores. Como foi dito no começo, né, na primeira parte, é a discussão do gene egoísta, né, cujo objetivo é você criar organismos que têm como única missão repassar o DNA para a próxima geração. No entanto, o que está sendo passado, né, pelas definições que nós vimos? Não é somente informação que está sendo passado. Então, o que está sendo passado é informação útil. Lembra do conceito? Portanto, quer dizer, não é dado, porque de cara não é dado, porque o DNA armazena dado tal, mas é um dado já que foi testado e se mostrou útil, portanto é informação. Mas na verdade é um nível acima, tá? Porque não é só informação que está sendo passada, é uma informação já testada. Lembra da definição do conhecimento? Conhecimento é informação, tá? Mas que foi testada e verificada que é verdadeira, ou seja, que tem uma utilidade real. Já foi testada e foi verificada. E o próprio processo de evolução faz com que aquela informação tenha sido testada geneticamente, funciona, gera ser adaptado àquele ambiente, e portanto não é somente uma informação, é uma informação passou por um processo de teste, tá? Então passou pelo teste, portanto é uma informação verdadeira, ou seja, é conhecimento. Então o processo todo na combinação do DNA com a combinação do meio ambiente para gerar diversidade, para gerar a seleção natural, é um processo onde o DNA acaba armazenando conhecimento, né, conhecimento valioso para as futuras gerações dos seres baseados no DNA. Tá? Então, esse é o resultado desse processo todo. A partir do mecanismo que a gente viu desde o começo, mecanismo simples, né, de uma molécula orgânica, você tem toda essa consequência depois de bilhões de anos. Tá? Então,
Esse é o resultado final, o motivo pelo qual a gente estuda, né, o DNA no contexto da informação e do conhecimento. Tá bom? É isso, gente. Tá? Foi realmente meio pesado, mas espero que vocês tenham gostado dessa conclusão. Então, lembre-se, né? Então, o DNA ele não armazena dado nem informação. Ele tem um nível a mais. Ele armazena informação que já foi provado que é útil, que funciona e que tem valor. Tá bom? Então, portanto, ele armazena conhecimento. Obrigado, gente. Até o próximo tópico.